feliz por todos vocês que estão aqui presentes conosco. Esse é o nosso primeiro evento online, né, de 2025, que a gente conta aí com a parceria da Copa Energia, com a presença da Natália Menezes, da Natália Gil. Vão trazer temas tão importantes para a nossa agenda, que é essa questão da transição energética. Nosso primeiro evento online do ano tem como tema inovação aberta e pesquisa e desenvolvimento como ponte para a conexão do gás LP com a energia do futuro. Né? Para quem chegou agora, me chamo Ana Benício, tenho muito orgulho de ser uma mulher de gás desde a fundação da nossa rede, lá no dia 8 de março de 2021, e hoje fazer parte do board de sócias como Head de Estratégia e Inovação, e estar aqui hoje trocando essa ideia com vocês. O webinário está sendo gravado e vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, corre lá, Mulheres de Gás, e confere um conteúdo especial que a gente reservou para vocês. Tá? Esse tema é um tema de extrema relevância para o momento em que o mundo atravessa uma discussão sobre transição energética e a gente faz parte desse movimento como um elo, né, dentro da cadeia de distribuição do gás LP no nosso país. No mundo inteiro, a transição energética se tornou uma agenda estratégica e urgente, impulsionada pela necessidade de reduzir emissões de carbono, diversificar a matriz energética e garantir o acesso a fontes mais limpas e sustentáveis. O Brasil, com sua ampla diversidade de recursos e capacidade de inovação, ocupa uma posição privilegiada para liderar esse movimento, equilibrando o desenvolvimento econômico e o compromisso ambiental. Dentro desse cenário, o gás LP se destaca como um vetor essencial, sendo uma fonte de energia acessível, eficiente e com menor impacto ambiental em comparação a outras fontes físicas, especialmente em regiões onde a infraestrutura elétrica ainda é limitada. Ao integrar inovação aberta e pesquisa e desenvolvimento, conectando soluções inovadoras às demandas emergentes da sociedade e da indústria. Pois não somos espectadores, mas protagonistas dessa agenda. E, nesse momento, falamos com toda a cadeia de distribuição de gás LP e ousamos, como Rede Mulheres de Gás, convocar todos os players para transformar, para que possamos juntos conectar o gás LP, a energia do futuro, no presente. O potencial do gás LP na transição energética vai além da sua função atual como fonte segura e versátil. Ele se apresenta como um componente essencial na construção de um ecossistema energético mais sustentável, complementando fontes renováveis, viabilizando o desenvolvimento de biogás e gás renovável e impulsionando novas tecnologias que reduzem impactos ambientais, combinando digitalização e descarbonização. O setor pode liderar iniciativas que garantirão maior competitividade e resiliência para o Brasil e para o mundo. O momento de agir é agora. A inovação e a pesquisa aplicada ao setor de energia devem ser os pilares para que essa transição de forma estruturada aconteça. E por isso agradecemos demais a equipe da Copa Energia, que se destaca partindo na frente dessa agenda e conquistou todo o nosso respeito e admiração na apresentação de alguns cases nos painéis do evento GLP em São Paulo e da IGLP no Rio. Mas hoje topou estar aqui conosco, através das maravilhosas Natália Menezes e Natália Gil, mas que, para além do evento de hoje, também toparam seguir conosco, somando forças em nossos eventos pelo Brasil durante o ano de 2025. A vocês, meninas, e toda a equipe da Copa Energia, toda a nossa gratidão. O fiscal e inteligência tributária, que também está conosco nesse evento hoje, em toda a nossa jornada durante o ano de 2025, trazendo de forma inteligente soluções que podem ajudar as revendas de todo o Brasil a aderirem a oportunidades de restituição que impactem de forma positiva a rentabilidade de seus negócios e
e oportunizem caixa para investimentos inovadores, como a agenda de transição energética que vamos propor aqui. Vamos juntas? Chega de blá 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 e vamos receber oficialmente nossas convidadas incríveis para o evento de hoje. Menezes é engenheira química formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, onde desenvolveu pesquisas na área de avaliação do ciclo de vida aplicada ao gás liquefeito renovável no Brasil. Atuou como engenheira de aplicação e produto em empresas multinacionais como White Martins e Parker Hannifin, e desde 2019 integra a equipe da Copa Energia, líder na distribuição de GLP no Brasil, onde hoje é especialista em pesquisa e desenvolvimento, promovendo o avanço das energias renováveis e práticas sustentáveis no país. Muito bem-vinda, Natália, muito obrigada por sua presença conosco. Obrigada a você, Ana, pela introdução, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. E a nossa convidada maravilhosa, Natália Gil, que também está conosco hoje. Natália possui mais de 10 anos de experiência em P&DI no setor energético brasileiro, somando passagem em diversos atores do ecossistema de inovação nacional, universidades, startups e grandes empresas. Nos últimos 6 anos, se destacou com a atuação da reconstrução do programa de P&D da Comgás e apoio na construção e estruturação das áreas de inovação aberta da Comgás, Plug Energy e da Copa Energia, Copa Labs, fomentando cultura de inovação e resolução de desafios corporativos através de programas de intraempreendedorismo e conexão com startups. Vocês têm alguma dúvida que vai ser incrível esse nosso bate-papo de hoje? Estou ansiosa e muito animada. E agora com vocês, o painel Case Copa Energia e seus projetos de pesquisa e desenvolvimento para a construção do futuro no presente. É com vocês, meninas. Obrigada, Ana. Eu vou dividir minha tela aqui agora com vocês, compartilhar, mas antes eu queria agradecer mais uma vez, viu, Ana e Lígia, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, nesse evento promovido pela Rede Mulheres de Gás, né? É uma rede que a gente sabe que impulsiona mesmo o protagonismo feminino nesse ambiente essencialmente masculino, que é o setor de GLP que a gente trabalha, né? A própria Copa Energia, a empresa que eu trabalho, ela acredita muito na diversidade e inclusão, não só de gênero, mas também étnico-racial, de pessoas com deficiências, LGBTQIA+. A inclusão é muito importante. Eu, como mulher, imagino que vocês também, já passei por algumas situações desafiadoras no meio corporativo, justamente porque sou mulher, né? Então, é um prazer estar aqui endossando esse coro de mulheres que lutam, né, por um aumento da liderança feminina, por uma equidade salarial, por uma divisão mais igualitária da terceira jornada que a gente tem em casa quando volta, enfim, né? Porque nós somos plurais e por isso mesmo somos únicos. Então, a gente precisa se unir como mulheres. Eu vou agora compartilhar minha tela, por favor, me avisem quando estiverem vendo. Ainda não. Estamos vendo perfeitamente, Natália. Maravilha. Então, vamos começar agora. Eu tenho alguns slides para contar para vocês um pouquinho sobre inovação e aberta e P&D como ponte para a conexão do gás LP com a energia do futuro. Para quem não conhece a Copa Energia, nós somos líderes na distribuição de GLP no Brasil, com mais de 3,7 mil colaboradores, cerca de 25% de market share, e tem uma aspiração linda. A gente aspira a liderar as mudanças na matriz energética do Brasil com soluções mais sustentáveis. Temos uma receita líquida de mais de 10 bilhões e nós temos as marcas Copagaz e Liquigás, que vocês já conhecem, que estão espalhadas aí pelo nosso Brasil. A nossa história remonta lá de 1953, quando a Liquigás chegou no Brasil. Em 1955, quando a Copagaz foi fundada pela família Zaran, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a Copagaz é uma empresa nacional brasileira que, com muito orgulho, conseguiu comprar a Liquigás em 2019. E, a partir disso, nasceu, então, a Copa Energia.
a maior empresa de distribuição de GLP na América Latina. E essa nossa história, né, esse nosso passado e também essa nossa conexão com o futuro, ela está muito vinculada à inovação. A inovação está no nosso DNA. A gente acredita que ela é fundamental para a gente construir essa conexão com a energia do futuro. Na Copa Energia, a inovação ela está dentro da diretoria de estratégia e inovação de maneira centralizada, mas a gente acredita que a inovação é feita por todos os funcionários no dia a dia. Inclusive, nós temos alguns programas de cultura de inovação que incentivam isso, né? Nós temos embaixadores de inovação, nós temos um programa Fábrica de Ideias, que a gente quer ouvir todo mundo ajudar a gente a inovar. Mas falando um pouquinho só sobre a área de inovação, ela está dividida em 4 pilares, 4 verticais. Cultura de inovação, inovação aberta, que são áreas lideradas pela minha xará, Nath Gil, a área de P&D, que está comigo neste momento, e novas tecnologias, que está com o nosso colega Leonardo também. Mas o que é o tal do P&D, né? A gente tem tanta sigla aí nesse nosso meio que a gente às vezes fica meio perdido. Então, o que é P&D? P&D significa pesquisa e desenvolvimento, que nada mais é do que um trabalho criativo empreendido com uma base sistemática com vistas a aumentar o estoque de conhecimento. Esse conceito foi dado justamente pelo FINEP, que é uma agência financiadora que fomenta a inovação e pesquisa no nosso país. As principais características da inovação do P&D são justamente inovação, risco e incerteza, ela demanda bastante investimento, ela gera uma competitividade para a empresa e ela precisa ser feita com colaboração. Ela precisa de parcerias colaborativas para que possa acontecer tanto a pesquisa quanto o desenvolvimento. Quem é que faz P&D? Normalmente, as universidades fazem muitos trabalhos de pesquisa, os institutos de pesquisa também e os pesquisadores de forma geral. E os projetos, eles são vinculados ao seu ciclo de vida. Cada projeto tem um ciclo de vida, ou seja, ele nasce e vai se desenvolvendo até ele estar pronto para ir no mercado. Esse ciclo de vida, ele é conhecido como TRL, mais uma siglazinha que nós vamos ouvir bastante falar, que é do inglês, Technology Readiness Level. Então, como vocês podem ver aqui, a gente inicia um projeto de P&D lá na pesquisa básica, quando tem princípios básicos observados e relatados. E aos poucos nós vamos evoluindo para uma pesquisa aplicada, depois passamos por uma prova de conceito, depois nós vamos para uma validação em ambiente laboratorial, aumentamos um pouco esse ambiente para um ambiente relevante, até que a gente consegue criar um protótipo e demonstra essa pesquisa e desenvolvimento. O protótipo evolui para o nível de industrialização, até que eu finalmente consigo efetivamente comercializar este novo processo ou este novo produto que eu estou desenvolvendo. Na Copa Energia, nós trabalhamos o P&D em linhas temáticas, tá certo? Nós temos 3 linhas principais. A primeira delas são os novos usos do GLP, depois nós temos um pouquinho sobre o gás liquefeito renovável e a gente também trabalha o hidrogênio verde como linha temática. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre os novos usos e sobre o gás liquefeito renovável. Bem, para quem não sabe, no Brasil nós temos uma série de usos do GLP que são proibidos por legislação, como, por exemplo, a geração de energia elétrica através do GLP. Esses geradores aqui que vocês estão vendo na foto, ele pode parecer familiar. Em alguns eventos, a gente sempre vê geradores desse tipo, mas eles normalmente são movidos ou a diesel, ou a gasolina, ou a gás natural. Não pode, no Brasil, utilizar GLP para gerar energia elétrica. E isso se dá porque uma lei lá de 1980 foi feita e essa lei está desatualizada. Não é por questões técnicas, mas sim por questões de legislação. Então, a Copa Energia, juntamente com a UFMS, fez um trabalho bem bacana em que a gente desenvolveu um gerador especificamente para o GLP do Brasil. Porque a gente sabe que o nosso GLP tem uma mistura de propano, de butano, é mais leve, mais pesado. Então, a gente precisou dar um enfoque no nosso GLP para conseguir criar um equipamento robusto. Então, nós criamos, em parceria com a UFMS e com a Agreco, esse gerador, fizemos uma série de testes e percebemos que, em termos de emissões, o GLP ele é muito bom. Ele tem um pouquinho mais de CO2, emite um pouquinho mais de CO2 que o gás natural, mas emite menos do que o diesel. Mas, em termos de NOx, né, os NOx,
ele é muito melhor ambientalmente do que o próprio diesel e do que o próprio gás natural. E em termos de custos, ele não fica tão longe. Ele tem um valor um pouquinho acima do diesel, mas ainda assim mais econômico do que o gás natural. E este nosso processo não foi unicamente no âmbito de geração de energia para a GD, que é a geração distribuída, mas sim no âmbito da piscicultura, que é a criação e cultura de peixes. Nós sabemos que muitas vezes nessas fazendas aí que ficam no interior do país, para que o produtor consiga ter uma produção de peixes elevada, ele precisa usar equipamentos que são movidos à energia elétrica, como, por exemplo, aeradores e sopradores. E aí, se a energia elétrica acaba por uma chuva muito forte, alguma coisa assim, o equipamento deixa de funcionar e o pequeno produtor pode perder toda a produção, ficar sem o salário do mês porque o peixe morreu. Então, o GLP ele vai entrar com uma alternativa que promove a segurança energética, ou seja, ele vai acompanhar uma outra fonte de energia como backup, mas garantindo que o nosso pequeno produtor ele tenha, sim, o seu recurso para sobreviver. Essa parceria também foi feita com a FMS e também com o Grupo Cavanho. A próxima linha de pesquisa que a gente tem desenvolvido é do gás liquefeito renovável, o GLR. Não sei se vocês já ouviram falar, mas para cada combustível fóssil, a gente tem o seu par renovável. Então, o gás natural, o biometano é o equivalente renovável do combustível gás natural. O etanol é o equivalente renovável da gasolina. O querosene de aviação, que é um combustível utilizado nos aviões, ele tem o SAF, que significa Sustainable Aviation Fuel, que é o seu equivalente renovável. Para o diesel, nós temos o biodiesel ou o diesel renovável. E o GLP também tem seu equivalente renovável, que é o antigo bio-GLP ou GLR. A Copa Energia fez algumas parcerias com algumas universidades e centros de pesquisa, como a UFRJ, a USP e o Senai Biomassa, o Instituto Senai de Inovação Biomassa. E nós temos estudados, primeiro, modelagem com tomada de decisão baseada em 4 camadas e também a produção de GLR através do glicerol, que é um subproduto do biodiesel, e através do etanol. A partir dessas 2 matérias-primas, a gente conseguiria, então, produzir GLR. E essa é mais uma linha de pesquisa que a Copa Energia tem estudado na sua área de P&D. Então, era basicamente isso. Queria trazer para vocês esse conteúdo rápido, para que a gente possa, então, agora discutir no nosso painel. Obrigada, gente. Nossa, que incrível, gente. Que trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Né? Se eu fosse aqui fazer algumas perguntas, fugir um pouco do roteiro. Inclusive, quando você estava falando, né, sobre a aplicação na piscicultura, eu lembrei de um cliente que eu estava lá até ontem, né? Então, Valença do Piauí é a região do Vale do Sambico, né? Ele tem uma base agro muito forte, e lá, quando chove, né, tem muita queda de energia. Então, não só existe um prejuízo, né, na produção, né, na piscicultura, enfim, nos criadores, como também de queima dos equipamentos, né? Então, são soluções realmente que vêm agregar bastante valor. Bom, para a gente começar aqui a primeira pergunta, queria perguntar para você, Natália Menezes, né? Como vocês enxergam o papel da pesquisa e desenvolvimento no setor do gás LP, em especial, como o P&D tem impulsionado os projetos, né? Então, Ana, P&D é justamente uma conexão com a energia do futuro, bem o título do nosso painel, né? A gente não faz pesquisa e desenvolvimento para que esteja disponível hoje para o mercado, né? É algo que é a longo prazo, né? Algo que leva tempo, que demanda tempo. Então, a gente enxerga o papel do P&D, da pesquisa e desenvolvimento, fundamental para a gente ter uma perenidade do nosso negócio. Então, a gente sabe que na transição energética tem surgido demandas pelos renováveis. Se a gente não pesquisar hoje o combustível de amanhã, nós vamos eventualmente sumir como indústria, né? Então, o papel do P&D é esse, é permitir com que a nossa indústria tenha uma perenidade e uma conexão com a energia do futuro. Muito bom. E é importante a gente entender que nós não somos, nós estamos, né? E essa evolução do ciclo de vida dos produtos precisa existir para a gente acompanhar essa dinâmica do mercado, né? Que bacana. Natália Gil, querida, bem-vinda, né? Como a Copa Energia está utilizando a inovação aberta para se conectar ao ecossistema
e impulsionar soluções para o setor de energia. Quais são os principais aprendizados e desafios encontrados nesse processo, na sua visão, Natália? Oi, gente, boa tarde. Primeiro, acho que me agradecer aqui a participação, o convite que vocês fizeram para a gente poder estar aqui falar um pouquinho da nossa experiência, do quanto que a gente está trabalhando aqui na construção do Copa Labs. Então, Lígia, obrigada pelo convite. Respondendo aqui a pergunta, né, até como alguém que fez parte da construção do zero aqui da área de inovação, quando a gente olha para frente de inovação aberta, a gente trabalha muito com uma conexão muito vívida com o ecossistema de inovação. E quando eu digo ecossistema de inovação, eu estou falando de startup, eu estou falando de universidade, eu estou falando de outras empresas, que às vezes isso parece não ser tão óbvio. Eu estou falando de conexão com hubs, e o como que a gente faz isso, né? A gente, final do ano, anunciou uma parceria super importante para a gente, que foi o Cubo Energy, né? Então, a gente entrou como um dos mantenedores do Cubo para fomento do ecossistema de inovação voltado, com soluções voltadas para o setor de energia. Hoje, a maioria de vocês, não sei o quanto que tem conhecimento, mas se for olhar, as startups nativas brasileiras voltadas para o setor de energia, a maioria delas estão com soluções para o setor elétrico e pouquíssima coisa para solar. Quando a gente olha para GLP, assim, o que se encontra são soluções de aplicativo de distribuição de botijão. Então, assim, isso não são as dores do nosso dia a dia, não reflete a realidade. Quando a gente fala de inovação aberta, esse é o nosso intuito. É trazer luz às dores da companhia, e aí a Copa entra muito com uma visão do GLP para esse cenário, para a gente conseguir, mostrando solução para o ecossistema trazer, mostrando essas dores para o ecossistema trazer as soluções aqui para a gente, e a gente começar a acelerar a resolução desses desafios. Né? Então, acho que de aprendizado e já de desafios que a gente foi vendo desde o começo, né? Primeira coisa que a gente fala de setor tradicional, que é o setor de energia, a gente está falando muito de regulação. A gente trabalha com um combustível que é um combustível, ele é explosivo. Então, a gente tem uma regulação que a gente tem que tomar conta. A gente tem que trabalhar muito uma cultura de inovação, e é uma mudança de mindset muito grande. O botijão, ele é aquilo que ele é, mas a gente pode tentar transformar, a gente pode criar modelo de negócio novo, a gente pode tentar mudar o nosso processo, a gente pode tentar automatizar as situações, trazer tecnologia para incorporar e melhorar produtividade, eficiência, e disso tudo, acho que de aprendizados que a gente traz aqui dessas conexões, né? Tem intencionalidade naquilo que a gente faz. Não se conectar por se conectar. Trazer... eu estou falando com, sei lá, essa startup ou aquela empresa, porque eu sei que eles são bons nisso daqui, eles vão me ajudar a resolver essa dor. Eu vou me conectar. A inovação, ela não é só tecnologia. Ela também pode ser tecnologia. Mas a gente está trabalhando muito com um viés de colaboração, de give back, né? A gente dá e a gente retorna. A relação, quando a gente olha para a inovação aberta, ela tem que ser muito um ganha-ganha. A empresa vai ganhar, mas o outro agente que está com ela também vai ganhar. Então, eu acho que a jornada que a gente está construindo aqui dentro da Copa, ela tem muito esse olhar, assim, quando a gente fala de inovação aberta. Muito bom, Natália. Primeiro, quero te dar os parabéns. Eu estive no Cubo agora em dezembro e fui lá no Andar de Energia. Fiquei muito feliz de ver, né? Porque essa tua fala se conecta muito com a nossa dor. Lá no início da nossa rede, a gente já queria começar fazendo um hackathon. Olha como elas são ousadas. Já queríamos começar fazendo um hackathon justamente por isso, por ver que as soluções que vinham eram aplicativos para, enfim, né, não fazia muito sentido quando a gente tinha tantas outras oportunidades, né, para pensar modelo de negócio, para pensar conexão. E agora entendendo também, e muito forte através dos painéis de vocês, nesses dois eventos que a gente teve a honra de participar, que o próprio uso do gás LP em si também se conecta com essa agenda, né, e com muitas transformações nesse setor. Então, ficamos muito felizes, né, com essa sua fala, com a fala de vocês, na verdade, porque é muito pertinente.
né? Na tua visão, Natália Gil, né? Natália Gil, quais são as principais dores e desafios que a Copa Energia busca endereçar por meio da inovação aberta e como esses esforços se alinham à visão de futuro da empresa? Porque à medida que você faz, né, introduz inovações, também a dinâmica do mercado ela vai se remodelando, né? Então, como que você percebe isso aí como agenda estratégica para a Copa hoje? Acho que a primeira coisa que vale falar aqui, né, não sei quantas pessoas que estão aqui sabem, mas um dos valores da Copa é o valor inovação. Então, assim, a gente está diretamente arraigada ali no nascimento da Copa Energia. A Copa Energia ela já nasceu da fusão das duas grandes marcas e nessa construção o valor inovação ele veio. E o Copa Labs ele foi uma consequência de todo esse movimento. Quando a gente olha para, acho que principais dores ali que a gente tenta resolver por meio do Labs, o Labs ele nasceu muito nesse cenário, né? Então estava nesse processo de fusão, duas empresas, uma de origem estatal, outra de origem familiar se unindo, aquele processo de fusão, não sabemos bem como que vai ser o processo Copa Energia, então Copa Labs nesse cenário ele veio com um olhar de vamos ajudar a construir isso aqui. Então, de cara, desafios que a gente resolvia, muita automatização e digitalização de processo. Back-office. Vamos estruturar processo de jurídico, processo de RH, processo de compras. E, a partir dali, acho que veio a construção da área e veio mostrar o poder da inovação nesse cenário. Quando a gente olha hoje, o portfólio de inovação, ele mudou bastante. A gente começou com esse viés, a gente não deixou de olhar, obviamente, essa frente de eficiência operacional ali, automatização e digitalização de processo, mas a gente tem um quê de como que a gente pode levar a Copa para um próximo patamar. Como que a gente pode utilizar o know-how da empresa hoje para criar novas soluções, novos modelos de negócio, como que a empresa... como que a gente consegue apoiar a empresa na validação de soluções que tragam renda ou que tragam novos produtos, novas fontes de energia, talvez, para aumentar o portfólio da empresa. Né? Então, hoje a gente tem projetos que olham para a grande expertise da empresa, que é na nossa cadeia logística. A gente tem projetos que estão olhando para a transição energética e como que a Copa pode se enquadrar ali dentro desse cenário. Acho que a Copa está trabalhando, a gente como área de inovação, né? O Copa Labs está olhando muito na grande distribuição ali, quem trabalha com inovação conhece, a gente fala que o nosso portfólio, o portfólio ideal, ele varia entre 70, 20 e 10. Né? A gente está falando de 70% do nosso portfólio, ele vai estar olhando para projetos que estão ali dentro do nosso core, né, dentro do nosso dia a dia, bem melhoria, eficiência operacional. 20% a gente vai começar a olhar para as adjacências, né? Então, algo que eu faço hoje, mas que ele pode ter impacto num setor adjacente. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com GLP hoje e eu vou desenvolver alguma solução que se enquadre talvez num setor ali para gás natural. E 10% desses projetos olhando para esses novos horizontes. O que vai gerar receita que não tem nada a ver com isso aí, são disrupções. Então, hoje a gente está migrando o nosso portfólio muito para atingir essa distribuição ideal. E eu vejo muito um alinhamento disso com a visão com a tangibilização, na verdade, do nosso planejamento estratégico. Cada vez mais a gente está chegando perto desse portfólio ideal. Muito bom, muito bom. E esse portfólio ideal é uma busca sem fim, né, Natália? A gente está sempre dinamizando com o mercado, que legal. E é projeto que entra, projeto que sai. Não é? Mas e sempre correndo na frente, né? O que eu tenho, assim, cada vez mais admirado da Copa Energia é essa dinâmica de estar correndo na frente e se antecipando nesses movimentos. Voltando para a Natália Menezes, né? O GLR é uma inovação que conecta o gás LP à agenda de descarbonização e sustentabilidade.
quais os principais avanços no desenvolvimento desse produto e como ele dialoga com as metas globais de zero carbono, na sua visão? Legal, Ana, ótima pergunta. Porque o nosso produto, o GLP, né, o gás LP, apesar de ser fóssil, ele já é um produto, já é um combustível com emissões consideravelmente menores do que outros, como por exemplo o diesel, né? Então, o nosso produto ele já é um caminho para essa transição energética. O nosso produto que eu falo, o GLP fóssil. O GLR ele é uma oportunidade de tornar o GLP ainda mais ambientalmente amigável, porque ele é um produto renovável. Então, ele é produzido através de diferentes matérias-primas, né? Como eu expliquei, ele pode ser feito através de óleo vegetal, ele pode ser feito através de etanol, ele pode ser feito através de glicerol, enfim. Tem diversas formas que eu consigo produzir esse gás, que é um gás renovável. E sendo renovável, tem menos emissões. E tendo menos emissões, ele dialoga melhor com essa agenda de descarbonização. Então, você perguntou de qual é a jornada do GLR, né? O GLR, hoje em dia, ele ainda não está presente a nível comercial no Brasil. Ele é comercializado em pequena escala na Europa e nos Estados Unidos, desde 2018. Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente já tem algumas distribuidoras comercializando o GLR. Esse GLR, ele é obtido principalmente de uma rota que a gente chama HVO, que é hidrotratamento de óleos vegetais. Então, algumas refinarias lá, europeias e estadunidenses, elas têm essa capacidade de fazer o processo HVO, e aí eu tenho o GLR como subproduto, e ele é então disponibilizado para o mercado. No Brasil, a gente ainda não tem nenhuma planta de HVO, tá? Alguns anúncios foram feitos pela Petrobras, a Petrobras já está anunciando plantas de HVO, a própria Acelen também tem anunciado plantas de HVO, a B8, que é uma empresa de produção de biodiesel, agora também está anunciando plantas de HVO. E quando eu falo HVO, não só o HVO, que é o diesel renovável também, mas também o SAF, que é o combustível de aviação. Então, essas plantas, elas podem produzir tanto o diesel verde, o diesel HVO, quanto também o SAF, tá? Então, no Brasil, a gente está nesse boom do SAF agora, todo mundo falando que vai produzir SAF, e quando eu produzo SAF, eu produzo GLR junto. O GLR é um coproduto, né? E que nem na refinaria de petróleo, eu tenho uma série de produtos sendo produzidos, né? O GLP é um deles. Eu também vou ter o GLR como subproduto de outros renováveis. Então, a nossa jornada hoje é essa. A gente tem a possibilidade de conseguir produzir GLR através dessas plantas de HVO e SAF, que já estão anunciadas por alguns players importantes, como Petrobras, B8, Acelen, dentre outros. Mas o rendimento, para vocês terem uma ideia, é 5% em massa, ou seja, a cada 100 quilos que eu produzo, eu vou ter 5 de GLR. 100 quilos de diesel verde, eu vou ter 5 de GLR. Ou seja, é um processo que ele foi feito, pensado para eu ter diesel verde ou SAF. Ele não foi pensado para eu ter GLR. GLR vai ser um mínimo que por acaso saiu. Então, a Copa Energia ela está muito focada em criar rotas que vão produzir em escala maior esse GLR, né? E vou ter o foco no GLR e não em outro produto, né? Então, essa jornada de ir atrás dessas rotas que focam no GLR é uma rota um pouquinho mais longa. Por isso que a gente fala que é uma rota de P&D, né? Então, a gente precisaria ainda desenvolver catalisadores capazes de fazer esse processo de produção, desenvolver condições operacionais, qual que é a melhor pressão, qual que é a melhor temperatura, o reator abatelada, enfim, são uma série de perguntas que nós estamos tentando responder através das nossas parcerias com as universidades. Muito bom, né? E essas parcerias com as universidades fazem toda a diferença nesse processo, né? Nos ajudam mesmo a encontrar respostas tecnicamente, né? Então, que bom que temos muitas mentes pensantes e atuantes no mercado juntas, né? Essa é a essência da hélice inovativa, né? Voltando para a Natália Gil, que falou algo que eu acho incrível quando eu escuto, que é a tecnologia é meio, né? Mas ela não se resume à inovação em si. Mas nós estamos no meio, né, de uma tempestade
de novas tecnologias e cada vez mais rápida, né, sendo aderida pelos consumidores e gerando ondas aí de transformação. Diante das macro tendências tecnológicas de internet das coisas e inteligência artificial, como a Copa Energia está explorando essas tecnologias para transformar o setor de energia, né? Existem projetos ou pilotos em andamento que exemplifiquem, Natália, essa aplicação? Sim, temos algumas coisas acontecendo aqui, acho que tem bastante coisa boa para compartilhar também, e vários aprendizados. A gente está com alguns projetos rodando até dentro dos nossos centros operativos, né, e aí muito com o intuito de melhorar a eficiência e trazer uma melhor qualidade de trabalho para os nossos colaboradores, né, então um exemplo que eu trago aqui muito bom e recentemente recebeu vários reconhecimentos e premiações, é um projeto de inteligência artificial em que a gente está aplicando a IA para fazer leitura editária nos botijões. Então, ao invés da gente ter aquele colaborador digitando todo torto ou sentado numa cadeira, a gente consegue fazer a leitura automatizada disso. Economizar tempo, aumentar a assertividade, melhorar a qualidade de trabalho. Então, é um projeto que está rodando legal. Esse ano a gente está com um processo de escalonamento aqui desse projeto para algumas unidades da Copa. A gente tem uma frente de telemetria também para facilitar a leitura remota de gás dentro dos tanques. Temos projetos, e aí eu acho que vale também relacionar algo que às vezes não é nem tão óbvio, tá? Grande pauta aí dos últimos 2 anos a gente está falando muito de chat GPT, inteligência artificial generativa, e o como que isso vai impactar os negócios e o cenário mundial. Então, pela Copa, a gente iniciou um trabalho no ano passado de capacitação dos nossos colaboradores para poder chegar nesse nível de tecnologia e entender o impacto disso no dia a dia, né? Então, a gente começou com uma frente de capacitação ali direto para o nosso comitê executivo. A partir dali, a gente começou a escalar para os demais níveis da empresa. Então, eu acho que são alguns exemplos ali do que a gente tem feito olhando para a tecnologia como um meio ali de viabilizar e acelerar a inovação dentro da Copa. Muito bom, Natália, muito obrigada, né? Voltando para a Natália Menezes, né? Um dos grandes desafios, Natália, do setor energético é a dependência da energia elétrica, né? Como vocês muito bem já colocaram algumas vezes aqui nas falas. Como que você vê, Natália, o gás LP em combinação com outras fontes energéticas e esse processo de descentralização pode ser uma solução para aumentar a resiliência do sistema, né? A gente tem aí uma arquitetura de soluções energéticas que, de fato, né, consiga ultrapassar as barreiras, né, da infraestrutura do nosso país e do mundo também. Qual a sua visão sobre esse tema? Bem, a minha visão é que o gás LP ele é perfeito para atuar como um componente aí nesse sistema energético, porque o gás LP ele é altamente capilar, de fácil armazenamento, né, durável. Então, ele tem todas as vantagens, todos os requisitos para ser entregue facilmente, em abundância, com segurança, né, tem uma segurança energética. Então, quando a gente tem um boom de renováveis, né, por exemplo, a energia fotovoltaica, a energia solar, os renováveis, normalmente, eles vêm acoplados de uma sazonalidade. Então, quando eu tenho uma placa solar, eu tenho dificuldade de armazenamento dessa energia, e tem períodos que eu vou ter uma baixa emissão solar, ou eu tenho uma baixa geração de energia. Então, nesses casos, eu posso muito bem utilizar o gás LP como backup, né? Então, eu fico lá com o meu sistema prontinho, e ele é um backup de uma energia renovável, por exemplo, fotovoltaica.
Em outros casos, o Brasil, né, é um país que tem uma matriz já muito limpa, né? A maioria da nossa eletricidade é produzida através de hidrelétricas, que já é uma fonte renovável. Mas, em períodos de, por exemplo, seca, muitas vezes as térmicas são acionadas, né? Se a gente tivesse essa liberação do uso, a gente conseguiria, em vez de ter uma térmica a carvão, por exemplo, no Brasil não tem tantas, mas enfim, eu poderia utilizar o GLP como um backup da rede elétrica. Ou, por exemplo, no caso que eu comentei, do nosso Brasil gigantesco, né, um país de dimensões continentais, que a energia elétrica chega com dificuldade, vira e mexe, a energia cai, aqui mesmo em São Paulo, nossa, acontece demais de ficar sem energia, né? Então, o GLP, ele é um combustível que ele tem essa facilidade de atuar como um backup, tanto das energias renováveis, assim como o solar, quanto da própria rede elétrica do nosso país, e como também, em qualquer ocasião, eu posso deixar meu sistema pronto, preparado, e o GLP entrar aí nessa forma de backup. Muito bom, Natália. E aqui a gente conta, né, com a união, né, da iniciativa privada com o poder público também nessas frentes parlamentares para a gente, de fato, poder regular essa entrada, né, do gás LP e das novas conexões do gás LP, né, e biogás dentro dessa matriz para que a gente possa escalar, né? Eu acho que o consumidor final é que ganha com isso, né? Precisamos ter essas opções à mão, né? Precisamos ter essa flexibilidade no nosso modelo e na nossa matriz energética. Bom, para as duas agora, ao mesmo tempo, as super Natálias, né? As parcerias, tanto com as universidades, né, que vocês citaram, USP, o FMS, né? Quanto com as startups, foram fundamentais para esses avanços e outros parceiros, outros stakeholders que certamente fazem parte desse movimento. Como essas colaborações têm impactado os resultados e como vocês veem o papel do conhecimento científico na conexão do gás LP com a energia do futuro? Vou primeiro, você vai, Nath? Pode ir, Xará. Eu fiquei na dúvida do que foi. Então, vou lá. Bem, como você mesmo falou, Ana, achei ótima a sua expressão. São mais cabeças pensantes, né? A gente precisa disso. Então, essas parcerias que a gente tem feito, né, tanto com as universidades quanto com as startups, elas aumentam a nossa atuação, né? Então, agora a Copa Energia não tem mais só os funcionários dela, mas ela também tem os parceiros que estão ali pensando junto com a gente nas soluções das nossas dores, que estão pensando junto com a gente em novas rotas tecnológicas. Então, é uma ampliação, uma expansão da nossa rede de atuação, né? Então, hoje, num mundo globalizado, num mundo conectado, a gente enxerga como fundamental a gente ter esse tipo de parceria, né? E o conhecimento, ele acontece muito rapidamente, então eu tenho centenas de artigos sendo gerados por dia, eu tenho centenas de startups em diversas fases de crescimento a cada dia, então a gente precisa de ganhar velocidade, e com isso a gente precisa de ter essas parcerias. Então, eu enxergo como fundamental essa questão das parcerias colaborativas, tanto científicas quanto com startups e outras, certo? E sem elas, a gente não vai conseguir fazer essa conexão com o futuro, elas são parte fundamental mesmo para que a gente consiga fazer com que o GLP seja essa nossa energia do futuro. Vou complementar o Xará aqui. Eu acho que, primeira coisa, ninguém chega longe sozinho. Isso aí é a primeira coisa. Acho que essa é a mensagem. Ninguém chega longe sozinho. E a gente precisa do apoio. Inovação aberta é isso, é se conectar, é saber que a outra parte, ela tem um conhecimento melhor do que o que você vai ser capaz de fazer sozinho. Então, por que não unir forças? Por que não encontrar esse denominador comum e resolver o que a gente tem? Então, quando a gente olha impacto dessas parcerias aí, seja ambiente acadêmico através de universidades e institutos de pesquisa, seja esse ambiente mais ágil e mais propenso a utilizar a tecnologia para resolução de desafio, né, que são as startups, dependendo, algumas empresas também tem muito isso dentro
enraizado ali dentro da sua instituição. A gente está falando de acesso de conhecimento de ponta, a gente está falando de acesso à tecnologia, a gente está falando de soluções validadas, ou academicamente, soluções validadas no operacional, né, no dia a dia, a gente está testando aquilo, a gente está conectando possibilidades, às vezes de uma conversa que você está tendo com uma outra empresa, você percebe que você consegue fechar negócio, você está desenvolvendo alguma solução, e aquilo pode fazer sentido para outra parte. Então, quantas vezes mesmo a gente, em conversas com outras empresas, ou no Cubo, comentando um outro projeto que a gente está fazendo, poxa, mas isso que vocês estão fazendo para o nosso setor, que não tem nada a ver, faz sentido também, vamos tentar fazer, vamos trabalhar junto. Então, eu acho que esse é o sentimento quando a gente fala de inovação, é como que a gente consegue ampliar e capilarizar essas soluções e ajudar as outras pessoas também a melhorarem essas soluções. Acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Gente, que falas incríveis e potentes de vocês. Eu acho que se vocês tivessem mais tempo, a gente ia até meia-noite, olha só, abusada, né? Querendo aqui trocar ideia com vocês, beber dessa fonte. A gente está num mundo que não é mais ou isso ou aquilo, é ir, né? Quanto mais ponte a gente consegue fazer nesse mundo, melhor. E num mundo onde a informação, na verdade, é uma infoxicação, o conhecimento científico ele vem como um remédio para curar essa dor, né, da desaprendizagem, né, da regressão, às vezes, no pensamento crítico, né, e na capacidade de imaginar e criar novos futuros. E que bom que temos vocês, mentes pensantes, conectadas a outras mentes pensantes, para co-criar esse futuro no presente. Bom, quero chamar as minhas colegas maravilhosas do board das Mulheres de Gás para uma fala do que fica no coração de vocês aqui no encerramento desse evento, começando pela nossa maravilhosa CEO, Liginha. Imagino, obrigada, Ana. Meninas, assim, eu só quero falar o tamanho que eu fico grata de ter essa discussão hoje aqui, porque essa questão da transição energética é um tema que vem sendo discutido amplamente em fóruns mundiais, e a gente poder estar tendo essa oportunidade como rede Mulheres de Gás, estar levando esse tema justamente para trazer as revendas, para fazer parte dessa cadeia, como vocês muito bem colocaram aí na fala de vocês, que não se constrói sozinho, né? Tem que ser a parceria, tem que ser esse elo. Então, a gente poder proporcionar como rede Mulheres de Gás esse debate, trazer as revendas para uma posição ativa, né, ter um papel ativo nesse cenário, é muito gratificante para nós e muito importante. Agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, reforçando lá no comecinho, como a Ana falou, nós teremos a próxima agenda lá em Balneário, que a Natália Menezes também vai estar lá conosco, junto com a Ellen Laureano, também da Copa Energia, e a Helena Zanelli, que vão tratar desse tema de transição energética diante de 3 pilares muito importantes também, que é a questão das renováveis, da questão do aspecto regulatório e do social, que é um aspecto muito importante também, que tem muito impacto, e a gente viu isso no último trabalho e apresentação que nós fizemos lá no encontro técnico, que a Copa Energia também estava lá. Então, assim, é muito gratificante para a gente ver uma empresa como a Copa Energia trazendo esses olhares, trazendo essas vertentes tão importantes, e nós, como rede, podemos acessar isso e levar isso até nossas revendas, que muitas vezes ainda estão começando a ter noção do que é essa transição e qual o papel deles nesse momento. Então, gratidão mais uma vez. Queridas Marília e Denise, querem falar o que fica no coração de vocês depois dessas falas incríveis de hoje? Eu só quero agradecer, faço as palavras da Lígia, as minhas também, agradecer aí as meninas, aprendi bastante, é um tema tão importante, né, tão atual, e vocês trouxeram aqui, mostraram para a gente de uma forma exemplar, maravilhosa, então só agradecer mesmo, viu? Estamos juntas, unindo e transformando. Olá, meu nome é Denise, e eu gostaria de agradecer também a presença de vocês, mas eu gostaria também que vocês deixassem aqui para as revendedoras, né, revendedores do Brasil, quais seriam os insights, né, que a Copa Labs poderia servir de inspiração para a gente, para poder
correr atrás de toda essa inovação, porque ouvir vocês dizerem todas esses estudos, inovações, é algo que deixa a gente um pouco inseguro como revendedor, né? Já que a gente trabalha com um único produto. Então, uma palavra de incentivo, né? Para que a gente possa também estar pensando em formas de inovar o nosso negócio. Posso começar aqui, Xará. Para pegar gancho, vou pegar gancho, inclusive com o projeto que a gente tem, que é um que a gente está escalando agora. Tem muito a ver com esse olhar que a gente tem para a cadeia, que é para não deixar nenhuma parte desamparada. Acho que é esse o ponto. A gente tem um projeto que olha para a malha logística e foi muito utilizando as revendas como nossos parceiros. Eu acho que quando a gente olha para a revenda ali na ponta, o contato cara a cara ali, o olho no olho com o cliente, é o como que a Copa consegue chegar lá na ponta. É com quem a gente confia para entregar o produto que a gente está trabalhando para ter a melhor solução com melhor qualidade para a pessoa que vai receber aquilo lá e vai usar no dia a dia. Então, quando a gente olha para a revenda, eu enxergo assim, o como inovar, né, que você me perguntou. O como que o teu cliente vai ficar feliz, a tua cliente vai ficar feliz? O que satisfaz essa pessoa? É um atendimento de qualidade? É entrega? É velocidade de entrega? É uma organização? É ter uma revenda limpa e organizada? Eu acho que, assim, a inovação é aquilo que eu falei, ela não depende só de tecnologia. Óbvio que tecnologia, às vezes, facilita ali no teu dia a dia, mas ela é muito mais do que isso. É um mindset, é como que você muda o teu pensamento. Eu quero garantir a melhor qualidade, o melhor atendimento para o meu cliente. E tendo esse foco, eu acho que a maior parte dos problemas ali já vai estar muito resolvida, porque o resto é criatividade e sair um pouco da casinha. Eu gostaria de agradecer muito, porque a participação de vocês, ouvir a voz de vocês com tanta segurança, é um conforto e faz com que a gente tenha cada vez mais ânimo de correr atrás dessa perfeição com o cliente. Muito obrigada. Bom, quero agradecer também a Simone, né, a Rita Frechevelo, a Dudinha, que não estão aqui, mas que ajudaram, né, a fazer com que esse evento fosse possível. A todos vocês que nos acompanharam até agora e que ainda vão assistir no YouTube depois, por favor, compartilhem bastante o link desse evento para que essas maravilhosas sejam ouvidas aí por todo o Brasil. E Natálias potentes, muito obrigada pela presença de vocês e por essa entrega. Nós sabemos que o maior tesouro da nossa vida hoje, né, os maiores tesouros, saúde e tempo, né, e isso a gente doa e recebe de outras formas, mas como tempo e saúde você não recebe, né? Então, muito obrigada por esse investimento aqui com a gente. Obrigada à Copa Energia também por acreditar na nossa rede e estar com a gente aí nesse desafio de unir para transformar, que tem tudo a ver com a fala de vocês e que já é real, né, nesse ecossistema de inovação. Muito obrigada, Valor Fiscal, por também estar com a gente, não só nesse evento, não só ano passado, mas também esse ano e por muito tempo. E simbora que Balneário está bem aí, vamos descer para BC juntas. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo evento. Tchau. Tchau, obrigada, gente.